O que é que atrai a presença e a ação dos anjos para dentro de casa, ainda mais do que a oração? É o que nós veremos hoje. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, este é o canal dos Santos Anjos. Salve Maria, muito bom dia a todos que nos acompanham, bem-vindos também os que estão chegando agora. Atrair a ação e a presença dos santos anjos e afastar a influência do demônio do nosso dia a dia é o objetivo de nossas conversas de segunda a sexta-feira. E hoje nós veremos essa atitude que, em certo sentido, atrai ainda mais a ação dos anjos e a presença deles do que a própria oração. Veja, a oração é uma das coisas mais preciosas que nós temos. No entanto, esta atitude aqui, que nós vamos conversar hoje, nós vamos ver alguns santos comentando essa atitude, como ela atrai a ação dos anjos. E uma das razões pelas quais ela atrai a ação dos anjos é porque é uma atitude que nos torna semelhantes a nosso Senhor Jesus Cristo quando ele carregou a sua cruz. E tudo que diz respeito à pessoa de nosso Senhor e de Nossa Senhora atrai muito a presença e a ação, a atuação dos santos anjos. Portanto, é essa atitude, como nós vamos ver, é claro que é carregar a cruz, mas não é carregar a cruz assim em tese. É como fazê-lo e como que esse modo de carregar a cruz atrai a ação dos anjos. Vamos ver aqui de acordo com os santos. O livro que eu estou usando é Cultivando a Virtude, o Autodomínio junto com os Santos. Infelizmente ainda não achei esse livro em português. Ele tem em inglês e em italiano. Vou deixar a referência aqui na descrição. Bom, diz aqui o seguinte: um piedoso abade, William, viu certa noite em um sonho alguns anjos que estavam tecendo uma coroa de maravilhosa riqueza e beleza, e quando lhes perguntou para quem a estavam fazendo, eles disseram: essa coroa é para ti, assim que terminares o sofrimento que estás tendo, assim que terminares de aceitar ele suficientemente. E aí São João da Cruz vai comentar o seguinte: ó almas que desejais prosseguir com tanta segurança e consolação, porque muitas vezes é o que a gente deseja, é natural, né? A gente quer consolação e a gente quer uma vida espiritual em que a gente se sinta seguro de que está indo bem, mas ele diz o seguinte: se soubesseis quão agradável a Deus é o sofrimento e quanto ele ajuda na aquisição de outras coisas boas, jamais procuraríeis consolação em coisa alguma, mas antes considerarias como uma grande felicidade carregar a cruz seguindo o Senhor. E aqui está a primeira noção, é a seguinte: o sofrimento mais agradável a Deus não é aquele que nós escolhemos. O sofrimento que a gente escolhe, a mortificação, é muito agradável a Deus? É. Mas a mais agradável a Deus é aceitar aquilo que Ele nos manda, através das circunstâncias, através dos deveres de nosso estado. Então, o médico com seus deveres do seu estado de médico, o pai de família com seus deveres de pai de família, a mãe de família e assim por diante. Aceitar, né, com resignação e com amor os sofrimentos que nós recebemos é muito mais agradável ainda a Deus. Por quê? Porque nós estamos fazendo o sacrifício da nossa própria vontade. Então nós estamos submetendo a nossa vontade à vontade de Deus. Alguém vai dizer: mas isso aí já é sabido. É sabido, mas é pouco praticado. Então nós vamos ver alguns detalhes com alguns santos sobre essa atitude, porque é preciso a gente entender bem como fazer, porque isso realmente atrai a presença e a ação dos anjos. É uma das coisas que os anjos não podem fazer, é sofrer como nós sofremos, porque eles estão fixos na felicidade eterna, já estão fixos na glória, e eles não podem sofrer como nós. Eles, por assim dizer, têm inveja de nós. E os demônios, eles têm raiva quando nos veem sofrer por amor de Deus, porque eles sofrem como condenados literalmente, só que sem amor de Deus. Então eles têm uma inveja, e o sofrimento bem aceito, ele é exorcístico, ele afasta o demônio. Primeiro deixa furioso e depois o afasta. Bom, então, certa vez Santa Gertrudes pediu ao Senhor, no período do carnaval, que lhe mostrasse algum serviço especial que lhe agradasse e que ela pudesse realizar naqueles 3 dias, nos quais ele teve de sofrer tantos insultos no mundo.
quanto mais os carnavais de hoje, né? Então ela pediu, eu quero fazer algo que seja agradável a vós. Então Nosso Senhor apareceu para ela e respondeu, minha filha, em nenhum momento poderá prestar-me maior serviço do que suportar pacientemente em honra de minha paixão qualquer tribulação que lhe sobrevenha, seja ela interior ou exterior, obrigando-se sempre a fazer todas as coisas mais contrárias aos seus desejos. E aqui o segundo princípio, que é, existem sofrimentos que ninguém vê, são os mais preciosos, e interiores. Às vezes está tudo indo bem, nós temos meios materiais, mas interiormente as decepções, as aflições, né, as angústias por algum parente que não está indo bem, que está dando preocupação, isso daí é precioso se nós aguentamos, se nós suportamos por amor a Deus e com resignação à sua vontade. Vai ser outros mais detalhes adiante. Um dia, então, Santa Gertrudes. Nós já vimos São João da Cruz, Santa Gertrudes, agora Santa Teresa. Um dia o Senhor apareceu a Santa Teresa e se dirigiu a ela assim: saiba que as almas que mais agradam o meu Pai Celeste são aquelas que são provadas pelas maiores aflições e sofrimentos. Repito, as almas que mais agradam o meu Pai Celeste são aquelas provadas pelas maiores aflições e sofrimentos. Agora veja, sofrer todo mundo sofre. O santo, o penitente, o condenado, todo mundo sofre. O problema não é o sofrimento em si, mas aquelas que são provadas e aceitam com resignação e com amor de Deus. E que ela não encontrava consolo, Santa Teresa, senão em suportá-los. E quando não tinha nenhum problema, ela ficava inquieta. E até dizia que não teria trocado sua aprovação por todos os tesouros do mundo. E muitas vezes tinha em seus lábios essa bela palavra, sofrer ou morrer. Veja que interessante, depois da sua morte ela apareceu a uma das irmãs e lhe revelou que foi recompensada no céu, muito mais do que por outra coisa, pelas contradições que havia sofrido em vida. E que se ela, veja que isso aqui é puxado, se ela desejasse voltar à Terra por qualquer motivo, o único seria para sofrer alguma coisa. Se ela pudesse voltar para a Terra, ela viria porque ela via do céu o valor e a futura glória de cada sofrimento, evidentemente que o sofrimento bem aceito. E aqui um pequeno parênteses, a importância de nós estarmos em estado de graça, mesmo até para interesse próprio. Porque o mesmo sofrimento, se nós estamos em estado de graça, tem um mérito para o céu. Se nós não estamos em estado de graça, aquele sofrimento não aumenta o nosso mérito no céu. É uma coisa realmente incrível. Bom, isso foi Santa Teresa. Agora, a venerável irmã Maria Vitória Angelini. 1 grama de peso, né, da cruz vale mais do que 1 milhão de libras de oração. Isso daqui é realmente incrível. Um dia de crucifixão, ou seja, de carregar a cruz, vale mais do que 100 anos de todos os outros exercícios. Vale mais permanecer um momento na cruz do que saborear as delícias do paraíso. Enquanto nós estamos nesta terra, a coisa mais preciosa é isso. Por quê? Porque com isso nós nos assemelhamos a nosso Senhor Jesus Cristo e a Nossa Senhora, que sofreu aos pés da cruz. Nós nos tornamos semelhantes a eles. E não há nada que atrai mais aos santos anjos do que nós nos assemelharmos aos senhores deles, ao Rei dos anjos, Rei dos reis, Senhor dos senhores, e à Rainha dos anjos. Agora, Santa Brígida recebeu e suportou pacientemente uma sucessão de provações por várias pessoas. Resumindo, ela teve um dia que ela recebeu o desgosto de alguém, ela ouviu alguém falando mal de um servo de Deus, que a causou muito desgosto, e foram 7 provações interiores muito fortes. Aí Santa Inês, mártir, apareceu para ela, trazendo em sua mão uma belíssima coroa, adornada com 7 pedras preciosas, dizendo-lhe que elas haviam sido colocadas ali por essas 7 pessoas. Então ela colocou sobre sua cabeça e desapareceu. Como o Senhor poderia ter ganho tanto com qualquer outro exercício? Então, aceitar esse sofrimento. Durante esse mês de janeiro, eu penso muito nos nossos voluntários, né, que estão agora no interior do Nordeste, ali no sertão, sofrendo calor,
seca, recebendo muito não de muita gente, enquanto eles vão ali de casa em casa, de rua em rua, de cidade em cidade, né, fazendo a divulgação do Santo Rosário, a defesa da família como Deus a criou. Né, e eu, por isso, também agradeço aos membros do Grupo Apóstolo de Santos Anjos que tornam isso possível. Se você ainda não é membro, eu recomendo que veja na descrição do vídeo os vários benefícios de se tornar membro, sobretudo os benefícios espirituais, né, e se torne um membro. Eu aproveito para dizer, eu até já escrevi para vários dos membros do Grupo Apóstolo de Santos Anjos, que nós estamos com um feliz problema. É que o apostolado está crescendo muito, nós temos vários voluntários que estão agora no Nordeste, e o nosso voluntário que fazia o envio dos brindes, ele teve que acudir à família, enfim, teve que sair de Brasília, teve que deixar o material lá. E então nossos voluntários agora voltando do Nordeste vão enviar novamente todos esses brindes. Então se você está esperando nos últimos dias, saiba que é por uma boa causa e que nós estamos aqui tentando fazer esse malabarismo, porque graças a Deus esse apostolado está crescendo, mas esse é um probleminha temporário que já está sendo resolvido, graças a Deus, né? Dentro de 1 ou 2 semanas nós teremos isso resolvido. A bem-aventurada Ângela de Golinho, quando lhe perguntaram como era capaz de receber e suportar os sofrimentos com tanta alegria, respondeu: o Senhor pode crer que não conhecemos a grandeza e o valor dos sofrimentos. Veja o que ela vai dizer. Se soubéssemos o valor de nossas provações, nós ficaríamos tentando arrancar um dos outros as oportunidades de sofrer. Seria uma competição para conseguirmos sofrimentos. É claro, não competição por vaidade, para mostrar para os outros que estamos sofrendo, mas verdadeiramente os sofrimentos, mesmo que os outros não vejam. O padre Dávila diz assim: graças a Deus, ou bendito seja Deus, na adversidade, vale mais do que 1000 ações de graças na prosperidade. E eu termino com São Francisco de Assis. Aqui já é um grau heróico que nós devemos admirar, não necessariamente imitar desde logo, mas devemos admirar. Ele diz assim: quando São Francisco estava sofrendo muitas dores corporais em uma doença, um de seus monges lhe disse que rezaria a Deus para que lhe concedesse algum alívio. Isso é completamente legítimo, certo? Então isso aqui é uma coisa que nós devemos admirar, não necessariamente imitar desde já, mas admirar. O santo repreendeu, disse: não peça alívio. Inclinando a cabeça para o chão, disse: ó Senhor, eu lhe dou graças por essa dor que estou sofrendo e peço-lhe que tenha prazer em aumentá-la. O que pode ou deve ser mais aceitável para mim do que isso? Que o Senhor me aflija sem misericórdia, pois isso é exatamente o que eu desejo acima de tudo. Eu repito, certas coisas dos santos que nós devemos imitar, porque todos são chamados a fazer, e outras que nós devemos admirar. Agora, é admirável que ele nem alívio quisesse, embora seja legítimo alguém pedir o alívio no sofrimento, é completamente legítimo, né? Desde que faça a vontade de Deus e não a nossa. Eu espero que isso lhes faça bem. Peço que reze por nós, reze por nossos voluntários que estão lá no sertão nordestino, e nos vemos amanhã, se Deus quiser.